Bora lá para mais uma resolução de um exercício sobre lógica para exercitar o nosso pensamento lógico. E o enunciado desse exercício diz o seguinte: 4 amigos vão ao museu e um deles entra sem pagar. Um fiscal quer saber quem foi o penetra, ou seja, quem entrou sem pagar. E a gente tem aqui algumas falas, algumas afirmações. Eu não fui, diz Benjamin. Foi o Pedro, diz Carlos. Foi o Carlos, diz Mário. O Mário não tem razão, diz Pedro. E aí vem a grande dica. Só um deles mentiu. Quem não pagou a entrada? No primeiro momento, a gente pensa que é muito difícil a gente deduzir quem foi que não pagou a entrada. A gente pensa, não tem como deduzir aqui com base nas falas de cada um desses amigos. Porém, a dica é que só um deles mentiu. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Se apenas um deles mentiu, a gente vai tentar entender qual foi a mentira. E a gente vai testando de um em um para ver se aquela ali seria a mentira, se encaixaria como mentira. Por exemplo, se eu vier aqui e falar assim, ó, a primeira é a mentira. Então eu falo assim, ó, eu não fui, diz Benjamin. Quando a gente diz que uma delas é mentira, pelo fato de só um deles ter mentido, a gente deduz que todas as outras sejam verdadeiras. Então cabe a nós simplesmente testar se de fato todas elas são verdadeiras. Então bora lá. Quando a gente diz eu não fui, diz Benjamin, e deduzimos que essa seja a mentira, a gente diz então que foi o Benjamin. Ok, então a gente talvez encontraria ali um penetra. Porém, a gente precisa testar aqui se todas as outras 3 afirmações seriam verdade. Foi o Pedro, diz Carlos. Então essa daqui não poderia ser verdade. Porque na primeira, se a primeira é mentira, e está dizendo que não foi o Benjamin, então foi o Benjamin. Então a gente já encontrou aqui o nosso culpado, quem não pagou a entrada. Então não poderia ser o Pedro ser verdade, e muito menos ali foi o Carlos ser verdade, porque a gente já teria mais de um culpado aí e fugiria do que a gente precisa encontrar. Então, a primeira não pode ser uma mentira. Então, a primeira é uma verdade. Então, ó, está ok, verdade. Se a gente deduzir que a segunda é uma mentira, está dizendo que foi o Pedro, diz o Carlos. Então, não quer dizer que tenha sido o Pedro. Então, ele está mentindo. Só que para essa daqui ser mentira, a gente precisa que as demais, também sejam verdade. Quando a gente diz foi o Carlos, diz Mário, e a gente lê a próxima afirmação diz o seguinte: o Mário não tem razão. Então, se a gente afirmar que essa daqui está verdadeira, a gente entra em contradição com a última, porque o Mário não tem razão. Então, essa daqui não pode ser verdadeira ao mesmo tempo em que essa daqui é verdadeira também. Porque se o Mário diz que foi o Carlos, a gente deduz que foi o Carlos por ser verdadeira. Porém, o Pedro diz que o Mário não tem razão. Então, a gente descarta essas duas aqui sendo verdadeiras ao mesmo tempo. Então, testando essa daqui não pode ser falsa. Vamos testar essa daqui como sendo a mentira. Foi o Carlos, diz Mário. Se a gente entende que o Mário está mentindo, a gente deduz que não foi o Carlos. E a gente deduz que todas as outras sejam verdadeiras. Se todas as outras são verdadeiras, a gente assume que foi o Pedro, diz o Carlos, como uma verdade. E a última, o Mário não tem razão, dizendo o Pedro. Se a gente diz que essa daqui é uma mentira, e a gente diz que o Mário não tem razão, o Mário está correto. Então, ele está mentindo. Então, também seria verdadeiro. Então, a gente consegue encontrar um ponto onde todas as outras 3 são verdadeiras e apenas uma ali é uma mentira. Então, a gente deduz que a mentira é essa daqui, a terceira opção. E aí, a gente já consegue encontrar um culpado ali, uma verdade, que foi o Pedro. E aí, a gente já consegue deduzir que Pedro é o penetra. E a número 2 ali é a verdadeira. Então, é dessa forma, por meio de exclusão e por meio de testagem, que a gente descobre qual é a resposta correta. Se a gente fosse por último aqui numa tentativa de dizer que a última opção poderia ser a mentira, vamos lá, vamos tentar dizer assim, vamos testar a última opção, não custa nada, né? Falar assim, não, essa daqui é a mentira. A gente cairia em contradição mais uma vez, porque se a gente assume que essa e essa são verdades, a gente teria 2 culpados ao mesmo tempo. Então, a gente entraria em contradição aqui, tendo apenas um culpado. Então, de fato, testando apenas essa daqui seria a afirmação falsa. Se essa daqui é a afirmação falsa, essa daqui seria a verdadeira. Então, a gente já encontra o culpado ali, que é o Pedro, o nosso penetra.